Mateus, capítulo 10, versos 24 a 33. Onde lemos assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Porque o discípulo, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, muitos livros bíblicos, muitas cartas do Novo Testamento, várias cartas do Novo Testamento, advertem a igreja peregrina deste mundo com relação à realidade das tribulações cristãs, das perseguições que aqueles que amam ao Senhor de todo o seu coração experimentam nesta vida. E muitos livros bíblicos, de forma semelhante, encorajam a igreja a perseverar firme em meio às aflições, em meio às perseguições desta vida, sem permitir que sejamos tomados por medo, sejamos tomados por pavor dos homens, pavor das perseguições, daquilo que eles podem realizar e fazer contra nós. E uma dessas cartas é a carta que o apóstolo Pedro escreveu às igrejas, aos crentes, aos eleitos que eram forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Na sua primeira carta, Pedro várias vezes adverte a igreja com relação a esses perigos, e em uma dessas passagens diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E no capítulo 3 dessa mesma carta, nos versos 14 e 15, o apóstolo Pedro encoraja esses crentes forasteiros
que vinham experimentando vários tipos de provação, de tribulação, de perseguição, dizendo assim: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, ou seja, não tenhais medo. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis assustados, alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. E, meus irmãos, o encorajamento de Pedro, nesse verso 14, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, é um encorajamento que serve, sem dúvida, para todos nós, como crentes, na nossa jornada, na nossa peregrinação, nessa condição de forasteiros neste mundo. Sem dúvida, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus experimentam em algum grau de intensidade, alguma forma de provação, alguma forma de perseguição. E a passagem que temos para considerar hoje à noite caminha na mesma linha. Aqui nós temos exortações, orientações, encorajamento nesse mesmo sentido, com esse mesmo pano de fundo de provação, de perseguição, a que a igreja está sujeita, é animada, encorajada, no sentido de que nós não precisamos temer homem algum, nem temer nada nessa vida. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição e sabem que esse capítulo 10, que ainda estamos considerando, ele contém o registro do treinamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo para que eles, então, pudessem desempenhar o ministério apostólico para o qual eles haviam sido chamados e comissionados pelo Senhor Jesus Cristo. Os primeiros versos desse capítulo, o Senhor Jesus capacita os seus apóstolos e os comissiona a irem concedendo a eles algumas instruções que eles deveriam observar na medida em que avançassem, anunciando o evangelho do reino e realizando as obras que o Senhor Jesus Cristo vinha realizando no decurso do seu ministério. Na passagem seguinte, na sessão seguinte, que tivemos já a oportunidade de considerar no domingo passado e que o presbítero Célio leu há pouco, dos versos 16 ao versículo 23, o Senhor Jesus admoesta os seus apóstolos. Ele não os envia sem antes adverti-los, admoestá-los, com relação à condição deles neste mundo. Na realidade, eles estavam sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. E isso requeria deles uma conduta prudente, sábia, cautelosa, não ignorando que eles seriam objeto da perseguição tanto das autoridades civis como das autoridades religiosas, como seriam também objeto, alvo da ira da sociedade em geral e, para a tristeza e sofrimento deles, objeto da ira, do ódio também, de muitos daqueles que eram seus chegados, pessoas mais chegadas, pais, mães, filhos, irmãos, irmãs. E uma vez admoestado e advertido e alertado os seus apóstolos com relação às tribulações e às perseguições que eles certamente enfrentariam
como ovelhas no meio de lobos, agora o Senhor Jesus passa a encorajá-los. Ele passa a confortá-los e a animá-los para que eles pudessem, então, desempenhar com fidelidade, com zelo e sem temor o ministério que lhes havia sido confiado da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, desejo considerar com os irmãos essa sessão importante, preciosa, para o nosso encorajamento também, para o nosso fortalecimento também. Podemos não experimentar a mesma natureza de perseguições que os apóstolos tiveram que enfrentar. Mas, como eu disse no início, todo crente em Cristo, sincero, que ama ao seu Senhor, que não se envergonha dele e que procura dar testemunho da esperança que neles há, de uma forma ou de outra, é objeto da perseguição, seja religiosa, seja civil, e muitas vezes sabe o que o Senhor Jesus fala aqui quando adverte os seus apóstolos, dizendo que eles experimentariam o ódio das pessoas que lhes eram mais chegadas e que lhes eram mais queridas. Então, vamos considerar, meus irmãos, essa passagem, esses encorajamentos que nós encontramos aqui diante das perseguições. Esse é o tema desse texto. Os encorajamentos, os estímulos que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos diante da realidade das perseguições que eles enfrentariam. Se quiséssemos dar um tema bem resumido, poderíamos dar o tema, a expressão que se repete algumas vezes nessa passagem: não temais, não temais, porque essa é a essência daquilo que o Senhor Jesus deseja com relação aos seus apóstolos, que eles não se atemorizassem, apesar da realidade das perseguições com as quais eles seriam confrontados, com o ódio da sociedade, muitas vezes dos parentes, que eles teriam que enfrentar. E, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos para os versículos 24 e 25, gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta para acompanhar a exposição dessa passagem, aonde, nesses versículos, o Senhor Jesus claramente adverte os seus discípulos, primeiro, com relação à inevitabilidade das perseguições. Pelo fato de que eles eram discípulos seus, que eles eram seus servos, eles, então, experimentariam toda sorte de provações, toda sorte de perseguições, toda sorte de sofrimentos, como consequência do compromisso deles com o Senhor Jesus e com o Evangelho. O que o Senhor Jesus nos ensina nesses versos, quando ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, é que os discípulos não podem esperar um tratamento melhor do que aquele que é dado ao mestre. Assim como os servos não podem esperar um tratamento melhor do que aquele que é oferecido ao seu senhor. Um empregado, um trabalhador, um servo, um discípulo não pode esperar, por um lado, um tratamento, não pode esperar um tratamento mais positivo, um tratamento mais favorável, um tratamento melhor do que aquele que é oferecido ao seu Senhor. E o Senhor Jesus aqui simplesmente estabelece uma comparação da vida diária entre os discípulos e os seus mestres, e os
os servos, os escravos e os seus senhores, para então ilustrar e advertir os seus apóstolos com relação à realidade da perseguição e à inevitabilidade da perseguição. O que o Senhor Jesus quer dizer é que, na realidade, eles, nessa condição de discípulos do Senhor Jesus Cristo, deveriam esperar, na realidade, um tratamento pior até do que aquele tratamento que o Senhor Jesus Cristo vinha recebendo e receberia ainda por parte daqueles a quem ele havia vindo para realizar bem, mas que iriam persegui-lo e, na verdade, na realidade, o fim dessa perseguição seria a sua própria morte. Jesus diz aqui que se chamaram Beelzebu, e aqui Jesus usa uma palavra que inicialmente fazia referência, estava relacionada a um deus daquela terra, um deus cananeu, vejam só, o deus das moscas, e era uma palavra usada para insulto, e depois passou a ser utilizada pelos judeus com referência a Satanás, e aqui, na realidade, Jesus está dizendo para os seus discípulos: ora, se eu, o Mestre, o Filho de Deus, sou insultado e sou chamado de Beelzebu, o principal dos demônios, sou chamado como se tivesse parte de Satanás, como se fosse um agente de Satanás, vocês não podem esperar um tratamento melhor. Jesus sempre foi muito claro. Ele nunca enganou os seus discípulos, ele sempre foi muito realista. E ele está, portanto, aqui advertindo que se ele havia sido e vinha sendo chamado de Beelzebu, de agente do demônio, agente de Satanás, e os seus discípulos, portanto, eles deveriam esperar tratamento semelhante, se não pior. E essa é a realidade, meus irmãos, que nós encontramos na Bíblia, e essa é a realidade que nós temos na nossa própria experiência humana. A realidade é que o Senhor Jesus, apesar de todas as obras de misericórdia que ele vinha realizando, apesar da sua autoridade, apesar das várias manifestações de que ele era de fato o Messias prometido, o Filho de Deus que havia sido enviado a esse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, ele era objeto de perseguição, ele vinha sendo e continuaria a ser cada vez mais intensamente objeto da ira e do furor daqueles que deveriam reconhecer nele o Messias e o Salvador e serem gratos até pela obra redentora e salvadora que ele veio para realizar. E quando nós nos perguntamos, irmãos, por que essa reação em termos de objeção e de perseguição e de ira contra o Senhor Jesus Cristo, talvez a resposta principal é porque Jesus, nos seus ensinos, na sua pregação, no seu exemplo, na sua vida, ele desmascarava os valores religiosos da sua época. Ele ofendeu a justiça própria legalista dos fariseus. Ele ofendia a atitude e a teologia liberal dos saduceus, que não criam senão naquilo que eles podiam ver. Ele ofendia a própria atitude ascética dos essênios, que se reclusavam e saíam do mundo e se colocavam ali no deserto, fugindo de todas as coisas, e Jesus não encorajou, por sua vez, a atitude deles também. Também Jesus ofendia o radicalismo político dos zelotes, que queriam, pela força da revolução, verem-se livres da opressão das forças dominadoras do Império Romano e não encontraram em Jesus o encorajador da revolução que eles
gostariam de realizar, esperavam que o Messias fosse aquele líder que iria comandá-los nessa suposta libertação do Império Romano. E mesmo posteriormente, Jesus e a sua mensagem ofendia o politeísmo dos gentios. Eu lembro que, expondo o livro de Atos dos Apóstolos, chamei a atenção dos irmãos para a infinidade de deuses que se encontravam na cidade de Atenas. Em cada esquina havia uma estátua a um deus e até um altar ao Deus desconhecido. E se o Senhor Jesus aceitasse, ou se o cristianismo, a fé cristã, aceitasse ser apenas mais um Deus no panteão grego-romano, não seria problema, porque eles tinham até altar ao Deus desconhecido. O grande problema da fé cristã é que ela é exclusivista. Ela não aceita, Jesus não aceita ser apenas mais um Deus do panteão gentílico, mas professa ser o único Deus verdadeiro e ensina e proclama que há uma só fé e há uma só religião que pode conduzir os homens a Deus. E, meus irmãos, essa mensagem continua a ofender o homem contemporâneo. Se nós simplesmente apresentarmos a Cristo como um dos salvadores, e o Evangelho e a religião cristã como sendo uma das religiões que conduzem os homens a Deus, nós não enfrentaríamos nenhuma dificuldade entre os homens. Mas quando nós reivindicamos exclusividade e ensinamos que há um só mediador entre Deus e os homens, como temos estudado nos nossos estudos sobre a aliança, o pacto da redenção na escola dominical, tivemos a oportunidade de ver isso ainda hoje pela manhã. Então, meus irmãos, devemos esperar a ira, o ódio e as perseguições dos homens. Mas, se o Senhor Jesus começa essa passagem deixando perfeitamente clara a realidade da perseguição, a inevitabilidade da perseguição, dizendo que se ele mesmo foi objeto da ira, dos insultos e das perseguições, evidentemente os seus discípulos seriam também. Ele logo avança para, a partir dos versículos 26 até o versículo 31, encorajar os seus discípulos para que eles não se deixassem atemorizar diante dessa realidade difícil que eles teriam que enfrentar no desempenho fiel do ministério apostólico, e que cada ministro do Evangelho tem que enfrentar, e que, na realidade, todo crente em Cristo Jesus é chamado a enfrentar também, e é encorajado aqui a fazer isso com fidelidade, sem medo, com segurança, com ousadia e sem temor. E portanto, apesar da realidade da perseguição, acerca da qual o Senhor Jesus acaba de mencionar, vejam que é impossível perder o foco, o cerne dessa mensagem, desse texto, dessa passagem, porque nada menos do que 3 vezes nesses versículos, o Senhor Jesus encoraja os seus discípulos dizendo: não temais. Observem, irmãos, no início do versículo 26, portanto, não os temais. No início do verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E no início do versículo 31, não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. A mensagem, portanto, é clara. O cerne da mensagem dessa passagem é claríssimo. É um encorajamento no sentido de que, apesar de termos a consciência da perseguição, da oposição daqueles que são expostos à mensagem do Evangelho e do testemunho cristão, ainda assim, como crente, nós não precisamos ficar, como diz o apóstolo Pedro, amedrontados ou alarmados. Não precisamos temer. É uma injeção de ânimo e de encorajamento à sua igreja, para que, em meio a essas tribulações e aflições, apesar de precisarmos ser sábios,
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso não significa que nós devamos, com temor e tremor, nos amedrontar diante dos homens e deixar de dar um testemunho cristão ousado, como na realidade nos cabe fazer, como membros do corpo de Cristo, como igreja que é coluna e baluarte da verdade. E quais as razões, irmãos, que o Senhor Jesus oferece aqui para não temermos? Ou colocando de outro modo, quais são os encorajamentos que ele nos oferece aqui diante da inevitabilidade das perseguições que nós, como crentes, temos que enfrentar. 3 vezes ele diz, não temais, e 3 encorajamentos ele nos oferece aqui nesses versículos, para os quais eu chamo a atenção dos irmãos. O primeiro encorajamento, conforme encontramos nos versículos 26 e 27, pode ser talvez expresso na seguinte proposição: não temamos, porque a verdade de Deus certamente triunfará contra o engano do mundo. É Jesus nos advertindo no sentido de que nós não precisamos temer as calúnias dos homens, porque chegará o dia em que todas estas coisas se manifestarão, tudo se tornará perfeitamente claro. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está dizendo aqui aos seus apóstolos: não temam, apesar do ódio que vocês enfrentarão, das perseguições acerca das quais vocês serão objeto, das calúnias que serão levantadas contra vocês, das infâmias, dos insultos. Ele acabara de dizer: se chamaram Beelzebu, o filho do homem, o mestre, quanto mais a vocês. Mas não temam essas coisas que serão ditas acerca de vocês, os enganos, não temam os insultos, as calúnias, as difamações, porque chegará o dia em que todas as coisas serão claras, serão expostas, serão reveladas. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória, os perseguidores serão revelados, assim como os perseguidos também. As tramóias, as ciladas, as artimanhas do maligno, os insultos que foram levantados contra os apóstolos, contra os ministros e contra o povo de Deus, eles serão esclarecidos, eles serão trazidos à tona. Um dia tudo isso ficará revelado e tudo será colocado perfeitamente claro aos todos. E a implicação, meus irmãos, desse encorajamento, ou seja, que a verdade de Deus triunfará contra o engano e contra as mentiras do mundo, é que nós não precisamos, portanto, recear as calúnias, as injúrias e as difamações. Pelo contrário, aquilo que Cristo como que nos ensina, sussurrando na sua palavra, nós devemos ousadamente proclamar como se estivéssemos colocados em lugar público no eirado, para que todos possam ouvir. De forma confiante, portanto, nós somos instados aqui, apesar da realidade das perseguições, a anunciar a verdade do Evangelho, anunciar a Cristo e proclamar o seu Evangelho diante de tudo e diante de todos, de forma pública e absolutamente destemida, porque um dia todas as coisas serão esclarecidas, tudo se tornará claro. Estudando essa passagem, lendo alguma literatura relacionada ao assunto, eu li um episódio que um dos mais conhecidos reformadores ingleses, o bispo Latimer, certa vez pregando tendo na presença no seu auditório o rei Henrique
oitavo, ele então travou um diálogo ali audível, como que falando consigo próprio. E ele então teria dito: Latimer, Latimer, cuidado com o que você vai dizer, porque o rei está presente. E aí ele fez uma pausa e disse então: Latimer, Latimer, cuidado com o que você vai dizer, porque o rei dos reis está presente. E essa é a nossa condição, meus irmãos, desse mundo. Nós não precisamos temer homem algum. Não precisamos temer o que se diz ou o que se pensa acerca de nós. Nós somos chamados, na realidade, a anunciar com clareza, a levantar o estandarte de Cristo e então ser testemunhas da obra que Ele realizou na nossa vida e anunciar com ousadia e com fidelidade o seu evangelho, não temendo o que possa se dizer de nós, as calúnias que possam se levantar contra nós. Mas, além de encorajar os seus apóstolos e a todos nós, irmãos e irmãs, deixando claro que a verdade de Deus triunfará contra todos os enganos deste mundo e as calúnias, as injúrias e as difamações, nos encorajando a publicamente anunciar com ousadia o seu evangelho. O Senhor Jesus encoraja os seus apóstolos, deixando claro que o poder de Deus também triunfará sobre a morte do seu povo. E, portanto, eles não precisavam temer. No versículo 28, nós lemos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se, portanto, o Senhor Jesus tinha dito em outras palavras: não temam as calúnias, aqui ele está dizendo: não temam a morte. Nem isso nós precisamos temer. A implicação dessa passagem, meus irmãos, dessa verdade bíblica, de que o poder de Deus triunfará sobre a morte do seu povo, ou com relação à morte do seu povo, é que nós não precisamos temer homem algum. Eles, no máximo, na pior das hipóteses, eles podem, se Deus permitir, nos tirar a vida. Mas eles não podem fazer absolutamente nada contra a nossa alma. Portanto, ao invés de temer aqueles que, no máximo, podem causar dano ao nosso corpo e tirar a nossa vida, nós devemos, sim, temer aquele que pode não apenas lançar o corpo, mas pode até lançar a própria alma no inferno. É a esse que nós devemos temer. Esse é o temor que é apenas não o princípio do saber, mas é o fundamento e a base da ousadia e da coragem cristã. Aqueles que sinceramente acreditam e se confiam a Cristo como aquele que soberanamente rege, governa e dirige as suas vidas, eles não têm razão nem motivo para temer homem algum. Quando o grande reformador escocês, Knox, patrono da nossa escola, morreu, aquele que não era conhecido pela sua ousadia, pela sua coragem, pelo seu temor, não temia reis. Os reis é que, na realidade, o temiam e temiam a sua oração. Foi dito com relação a John Knox: aqui jaz alguém que temia tanto a Deus que nunca temeu a face dos homens. E assim é, meus irmãos. Aqueles que temem tanto a Deus, eles não têm por que temer a face ou o que lhes pode fazer homem algum. Ou, no caso de John Knox, mulher alguma, a rainha Maria sanguinária, que bem que gostaria de tirar a sua vida, mas temia, como ela mesma dizia, a única coisa que ela temia eram as orações de John Knox. Mas o Senhor Jesus encoraja os seus apóstolos também no sentido de que eles não deviam temer as calúnias, porque a verdade de Deus
triunfará contra os enganos e as ciladas e as calúnias deste mundo. Não deveriam temer a morte, porque certamente o poder de Deus triunfa sobre a morte dos seus, a morte do seu povo. Mas encoraja os seus apóstolos, dizendo que eles não precisavam temer as necessidades ou qualquer coisa que as pessoas pudessem fazer contra eles, porque, na realidade, a providência de Deus triunfaria para a preservação do seu povo. É o que o Senhor Jesus nos diz nos versículos 29 a 31, quando ele anima e encoraja os seus discípulos, chamando a atenção para a sua soberana providência, que tem todas as coisas sob o seu controle. E, portanto, aqueles que têm a convicção disso e que estão debaixo do seu cuidado, da sua graça especial, não precisam temer, nem passar por necessidade nesta vida, como consequência da perseguição e do ódio do humano, nem por temer qualquer outra coisa que os homens lhe possam fazer. Não se vendem de Jesus 2 pardais por um asse, isto é, colocando para nossos dias, por 1 centavo, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, de Jesus, bem mais valeis vós do que muitos pardais. E o que Jesus quer dizer aqui é exatamente isso, ou seja, se ele soberanamente cuida dos passarinhos do céu, que são vendidos 2 por 1 centavo na época, e tem contado os cabelos da nossa cabeça, e não caiam deles por terra, sem o consentimento do nosso Deus, será que nós não valemos mais do que muitos pardais? E precisamos, então, viver atemorizados do que os homens possam nos fazer, ou das consequências que nos advirão se nós formos leais à sua palavra, à sua mensagem, ao seu evangelho, e contrariarmos os ouvintes? Como certamente Látima contrariou ali o rei Henrique VIII, quando ele mencionou aquilo, é porque ele sabia que o que ele iria dizer, ele iria contrariar o rei. Não, meus irmãos, Jesus aqui encoraja os seus apóstolos e nos encoraja, mesmo diante da realidade, das provações, das perseguições, do ódio da sociedade, muitas vezes das pessoas que nos são mais queridas, a sermos fiéis, ousados no que diz respeito à comunicação do seu evangelho e do testemunho fiel da obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário e operou pela sua graça e pelo seu Espírito no nosso coração e na nossa vida. Ele chama a nossa atenção para o fato de que a sua verdade sempre vai triunfar, o engano, as artimanhas, as ciladas do maligno não triunfarão. Chama a atenção para o fato de que a nossa própria vida está nas suas mãos e para o fato de que a sua providência trabalha em favor do seu povo, de tal maneira que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu santo e perfeito propósito. E, finalmente, meus irmãos, depois de considerarmos a inevitabilidade das perseguições, ou a realidade das perseguições, e os confortos que o Senhor Jesus nos oferece, os encorajamentos que Ele nos dá, para sermos leais a Ele, fiéis à sua palavra, e no sentido de não nos intimidarmos no que diz respeito ao testemunho do Evangelho, à proclamação da sua palavra, o Senhor Jesus encerra essa sessão nos versículos 32 e 33, ainda com uma advertência diante dessa realidade das perseguições. Ele não tem apenas encorajamentos, palavras de conforto, de ânimo e de encorajamento para os seus apóstolos, para os seus ministros e para a sua igreja. Ele encerra com uma palavra de
advertência, dizendo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus parece nos dizer aqui que a realidade das perseguições que nos confrontam de forma mais variada e intensa possível não são desculpas para nós deixarmos de confessar a Jesus diante dos homens. Ele não desconsidera a realidade das perseguições. Elas são reais, elas são verdadeiras, elas são inevitáveis. Se chamaram a Beelzebu e perseguiram o Mestre, o Senhor, o Filho do Homem, evidentemente que perseguirão também, e nós devemos aguardar e esperar as provações, as perseguições e o ódio do mundo. Mas isso não é desculpa para nós nos calarmos. Isso não pode ser desculpa para nós nos retrairmos e deixarmos de confessar, covardemente deixarmos de confessar Jesus diante dos homens, diante daqueles a quem Deus, na sua própria soberana providência, nos coloca nas relações e nas vocações para as quais Ele nos chama aqui nesse mundo. E Ele nos adverte dizendo que aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele os confessará diante do Pai. Mas aqueles que o negarem diante dos homens, que se acovardarem diante daqueles a quem Deus nos coloca para prestar testemunho do Evangelho, então isso significará que nós não somos crentes sinceros e genuínos. E Ele, então, não nos confessará diante de Deus, diante do Pai que está no céu. Os irmãos certamente lembram da passagem que encontramos em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 a 11, onde lemos que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E evidentemente que o oposto é verdadeiro. Aqueles que não confessam a Cristo como Senhor, esses não serão salvos. Porque nós somos chamados não apenas para crer sinceramente com o coração, mas crendo sinceramente com o coração, nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, do seu Evangelho, nesse mundo, apesar do ódio, apesar das aflições, apesar das provações e apesar das tribulações e insultos que certamente virão contra nós como a semelhança daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo experimentou neste mundo. Então, meus irmãos, essas são as palavras do Senhor Jesus aqui. Primeiro, ele reconhece que as perseguições são inevitáveis e alerta os seus apóstolos com relação a esta realidade. Mas, imediatamente, ele os encoraja, dizendo: vocês não precisam temer, porque nada vai ficar oculto que não venha a ser revelado. Vocês não precisam temer, porque os homens podem matar o corpo, mas não podem danificar, causar dano contra a nossa alma. E vocês não precisam temer, porque vocês são objeto do cuidado e da providência especial de Deus para com vocês, porque aquele que cuida dos passarinhos, do cabelo da nossa cabeça, certamente cuidará de vocês e fará com que todas as coisas concorram para o bem maior das vossas almas. E, meus irmãos, eu desejo concluir a exposição dessa passagem, extraindo daqui algumas lições para o nosso encorajamento, para a nossa advertência, para o nosso crescimento e amadurecimento na vida cristã. A primeira lição
a primeira aplicação que o texto certamente encerra, e para a qual eu tenho chamado a atenção dos irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo sempre foi realista e honesto para com os seus discípulos. Ele nunca nos enganou com relação às consequências do discipulado cristão. Ele nunca fez como muitas igrejas fazem por aí, dizendo que se aceitarmos a Cristo como Salvador e o seguirmos e formos seus discípulos, tudo acontecerá bem, a vida será uma maravilha para nós, enriqueceremos, nossos negócios prosperarão, as nossas doenças serão curadas e teremos plena saúde nessa vida. Mentira. Mentira, engano maligno, engano de Satanás, porque isso não é verdade. O Senhor Jesus sempre foi realista, como foi realista aqui com os seus discípulos, deixando muito claro que eles estavam sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. E que certamente, assim como ele mesmo havia sido objeto do ódio, da perseguição e da calúnia e da difamação, os seus discípulos seriam também. Porque os discípulos não estão acima dos mestres, nem os servos estão acima do seu senhor e pode esperar um tratamento melhor do que o mestre, do que aquele dado ao mestre, um tratamento melhor do que dado ao seu senhor. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, na proporção e na medida em que fizerem isso, eles experimentarão provações e perseguições mais intensas na medida em que eles forem fiéis à mensagem e à palavra e ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus não apenas realista com relação às consequências e às dificuldades que experimentamos como consequência da nossa fé e da nossa fidelidade a Ele, Ele também nos ensina nesse texto que a perseguição é parte inevitável do discipulado cristão. Ela ocorre porque, como parte da nossa, ou ela decorre da nossa união com Cristo. Nós somos um só com Cristo. E o apóstolo Pedro diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. À medida que nós nos convertemos, nós passamos a compartilhar dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Isso é parte da vida cristã. Como o corpo de Cristo, cujo cabeça é ele sofre e nós sofremos também. Ele é perseguido e nós somos perseguidos também. E somos perseguidos também, assim como o Senhor Jesus, porque representamos ofensa. O crente genuíno, ele ofende o mundo, meus irmãos. Se o crente não ofende o mundo, alguma coisa está errada. Assim como Jesus representou uma ofensa para o mundo, o crente também representa uma ofensa para a justiça própria dos moralistas, aqueles que se acham justificados e retos e corretos e justos. A fé cristã, ela lança essa justiça própria por terra. Ela não deixa nada para que os moralistas possam se segurar e se agarrar e acalentar esperança de justificação ou salvação. E, portanto, ele se volta contra aqueles que pregam o evangelho da salvação, não por obras, mas exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O crente sincero representa também ofensa para os radicalistas, os radicais, os ativistas políticos e sociais, que gostariam que os crentes, assim como gostariam, ter Jesus Cristo nos seus partidos. Cada partido sempre quer incluir o seu Jesus como se fosse filiado dele ou membro dele. E os radicais da época, os zelotes também, queriam fazer de Jesus o comandante da sua revolta contra o Império Romano, mas eles não conseguiram, porque Jesus não veio para isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A fé cristã está acima disso. E quando, então, pela nossa atitude, nós rejeitamos essa atitude de revolta, de ativismo misturado na igreja, o crente acaba experimentando também alguma
forma de objeção e de perseguição. O crente também experimenta a perseguição e o ódio do mundo e ofende o mundo porque ele não compartilha e ele, na realidade, denuncia o liberalismo moral e o liberalismo teológico que nos cerca, assim como Jesus também não alcançou o favor dos saduceus porque não podia compartilhar da teologia materialista que ele sustentava. Ele não cria em anjo, não cria em nada disso. E nós também, se nós simplesmente compartilhássemos da ética liberal e da teologia liberal desse mundo que nos cerca, nós não enfrentaríamos problema nenhum. Nós não seríamos objeto de perseguição alguma. Aqueles que pregam uma ética liberal e uma teologia liberal, eles encontram o favor dos homens, eles são ovacionados, eles são admirados, eles são louvados, porque assim se justifica a conduta deles e o engano e o erro pecaminoso daqueles que ensinam aquilo que é contrário à vontade de Deus e não creem na suficiência, na infalibilidade, na inerrância das Escrituras. Assim como os que são crentes, os crentes genuínos e sinceros, ofendem ou representam uma ofensa para o pluralismo religioso da sociedade secularizada na qual nós vivemos. Como mencionei antes, se nós simplesmente aceitássemos a ideia de que Jesus é apenas mais um mediador e que a fé cristã é apenas mais uma religião, mais um caminho entre vários que conduzem os homens a Deus, nós não teríamos problema nenhum, meus irmãos. Se nós comprometêssemos o Evangelho e então o adequássemos a tendência pluralista dessa sociedade pós-moderna na qual nós vivemos, que não admite uma só verdade, mas sim toda e qualquer verdade, desde que não seja a verdade mesmo do Evangelho, a verdade cristã, então não teríamos dificuldade, não enfrentaríamos problema algum. Mas aqueles que não confessarem a Cristo e o seu Evangelho diante dos homens, o Senhor Jesus também não os confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aqueles que confessarem ao Senhor Jesus, ele os confessará diante do Pai. Nós não fomos chamados, meus irmãos e irmãs, para comprometermos a verdade do Evangelho, para adaptá-la à justiça própria dos moralistas, ao radicalismo político e social dos ativistas contemporâneos, ao liberalismo ético, moral, teológico que nos cerca, e muito menos ao pluralismo de ideias predominante no nosso mundo. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para continuar a dar um testemunho vivo de Cristo, a anunciar do eirado as suas verdades, a sermos coluna e baluarte da verdade, custe o que custar. Estejam reis presentes diante de nós, cabe a nós, como Látima, não dizer, cuidado, Látima, com o que vais dizer, porque o rei está presente, mas cuidado com o que tu vais dizer, porque o rei dos reis está presente, está vendo se nós estamos confessando realmente a Cristo diante dos homens, ou se nós estamos camuflando a sua verdade e o seu evangelho para não ofendermos as ideias prevalecentes na nossa sociedade, para não virmos a experimentar os dissabores da nossa união com Cristo, para não virmos a experimentar o ódio, a insatisfação, os insultos, as ofensas e as perseguições que experimentam aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Mas o texto nos ensina, irmão, de forma especial também, ou melhor, ele também nos encoraja. Apesar de toda essa realidade, vimos como nós somos aqui encorajados, apesar de tudo isso, não comprometermos o nosso testemunho cristão, a nossa confissão de fé de Cristo, da sua verdade e do seu evangelho. Devemos sempre, nesses momentos em que
tendermos a fraquejar ou nos atemorizarmos diante dos homens, lembrar que a verdade de Cristo sempre triunfará. As coisas podem ser ditas com relação à igreja, podem. Satanás arma as suas ciladas, as suas artimanhas, podemos ser objeto do ódio das pessoas, mas a verdade sempre vai prevalecer. Talvez não durante a nossa vida, mas quando o Senhor Jesus retornar em glória, a verdade vai prevalecer. Também não precisamos temer, ainda que nos tirem a vida, porque aqueles que nos tirem a vida, que podem ter poder para nos tirar a vida, eles não têm poder para causar dano à nossa alma. Nós devemos antes temer a Deus, e se temermos a Deus como Nox temeu, nós não temeremos homem algum, a face de pessoa alguma, de homem algum, de rei ou de rainha alguma. E não devemos temer aquilo que porventura poderá nos acontecer se procedermos dessa maneira, se formos fiéis e confrontarmos as pessoas com seus erros e seus pecados e anunciarmos não apenas o amor de Deus, mas a ira de Deus e a justiça de Deus e a necessidade de arrependimento e de fé em Cristo Jesus como único meio de salvação. Nós não precisamos temer qualquer consequência, porque aquele que toma conta dos passarinhos do céu e dos cabelos da nossa cabeça, ele cuidará muito mais de nós e não permitirá que absolutamente nada nos aconteça, a não ser aquilo que contribua para o bem maior da nossa alma, para a promoção do reino de Deus nesse mundo e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Diante dessa realidade, meus irmãos, da provação cristã, da perseguição àqueles que são testemunhas do Evangelho, aos crentes verdadeiros, sinceros, e com esses encorajamentos que nós temos aqui diante de nós, somos chamados nesse texto, convocados, na realidade, a anunciar pública e ousadamente o Evangelho e a confessar publicamente a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Para isso o Senhor Jesus nos chamou. Não apenas para fazermos das nossas relações, das nossas vocações, um fim em si mesmas, mas um meio para a promoção do reino de Deus, para a promoção da verdade, para o testemunho cristão, para a confissão de Cristo e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Lembremos-nos, como diz Paulo aos Filipenses, escrevendo aos Filipenses, que nos foi concedida a graça não apenas de crermos em Cristo, mas também de padecermos com Ele e por Ele. Nós fomos chamados não apenas para experimentar e usufruir das bênçãos da aliança, mas nós fomos chamados também para compartilhar dos sofrimentos e dos padecimentos do nosso Salvador. E ainda o apóstolo Pedro, escrevendo, como lhe disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. Essa é a perspectiva cristã. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que essa passagem contém para nós. Nós não somos diferentes dos apóstolos. Como igreja verdadeira, como servos de Cristo, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós também podemos esperar isso, sempre experimentaremos algum tipo, em alguma proporção e grau, objeção, ira, ódio, incompreensão e perseguição mesmo daqueles que nos cercam. E não aceitam e não se submetem às verdades reveladas do Evangelho. Isso é fato. A palavra de Deus deixa isso claro. O Senhor Jesus nos adverte com relação a isso.
A história cristã deixa isso também perfeitamente claro. Essa perseguição, esse sofrimento, esse ódio pode não se dar nos mesmos termos em que ocorreu com os apóstolos. É muito provável, é pouco provável que algum de nós venha a ser crucificado, morto de cabeça para baixo, passado ao fio da espada, como os apóstolos foram. Mas é muito provável, é certo, que nós experimentaremos algum tipo de provação, de privação, de ofensa, de ciladas, de perseguições por causa do nosso amor a Cristo. Mas nós temos esses confortos que nós recebemos aqui. O Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra. As nossas vidas não estão nas mãos das pessoas que nos cercam, nem do nosso patrão, nem dos nossos vizinhos, nem dos pais, nem dos filhos, nem daquelas pessoas que nos odeiam. Não, as nossas vidas não estão nas mãos dessas pessoas. E é exatamente essa compreensão que nos permite enfrentar com ousadia e com coragem e anunciar o Evangelho e testemunhar da esperança que há em nós e confessar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Na plena convicção de que aquele que governa os passarinhos e governa os cabelos da nossa cabeça, governa a nossa vida. E não permitirá que nada nos aconteça, a não ser aquilo que pode ser até a morte, mas aquilo que contribua para o bem maior da nossa alma, da nossa salvação e para a promoção do reino de Deus nesse mundo e para o louvor, para a honra e para a glória do seu santo nome. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. E de uma forma muito prática, onde o Senhor Deus nos tem colocado, nós não precisamos temer, não precisamos ficar atemorizados, mas se eu fizer isso, pode ser que eu perca o meu emprego. Ou então, se eu me identificar como um crente em Cristo e então falar do Evangelho, eu posso perder o companheirismo do grupo, que pode me colocar de lado. Essa é uma maneira como as pessoas são perseguidas, como nós somos perseguidos muitas vezes, por causa do nosso testemunho cristão. Ou eu posso perder isso, ou pode acontecer isso, ou pode acontecer aquilo. Não. O Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele dirige e controla a nossa vida. E nada vai nos acontecer, a não ser aquilo que, repito, contribuirá para o bem maior da nossa alma. Porque todas as coisas operam juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe, nos dê a prudência das serpentes, a simplicidade das pombas, mas nos dê a ousadia e a coragem para testemunhar de Cristo, anunciar aquilo que a palavra de Deus nos revela, aquilo que Cristo e o seu Espírito nos sussurra aos ouvidos, a proclamar dos erados nas oportunidades públicas e com ousadia e confiança que aquele que governa todas as coisas conduzirá a nossa vida e guardará a nossa vida, de modo que nada nos acontecerá a não ser aquilo que contribua para o nosso bem.